Salve, legionários! E hoje marcharemos com a legião em busca deles, os frumentários. E se aquele oficial que você sempre vê cuidando dos cavalos ou das rações dos soldados não fosse um mero integrante da legião? Você nunca falou com ele e todo mundo parece nem notá-lo. Ele faz o seu trabalho e ninguém desconfia daquele pobre homem. O problema é que ele parece estar sempre em todos os lugares. E por mais que você esteja sozinho em uma rua, em uma passarela ou voltando para seu acampamento, você tem a sensação que está sempre sendo observado, que tem sempre alguém olhando para você. Os frumentários, em latim frumentari, teriam sido os primeiros agentes secretos da história, tendo existido no Império Romano do século III, sob a iniciativa do imperador Adriano. Roma usava de longa data informantes e espiões nos exércitos de ocupação e legiões romanas, mas nunca em uma forma tão organizada, mesmo na cidade de Roma, com seus sussurros e infindáveis conspirações. Galera, eu encontrei muito pouco material e muita pouca informação sobre esses terríveis oficiais. Parece que pouca gente sabe sobre eles, ou quem já sabia já morreu ou não queria falar sobre. Mas existem algumas escrituras sobre eles na história de Roma. E me lembro muito bem que fiquei fascinado pela história deles a primeira vez que li sobre esses homens, no primeiro livro sobre balista, que se chama Guerreiros de Roma, Fogo no Leste. Um livro que já comentei aqui no canal sobre conteúdos das legiões. Nesse livro, que é uma ficção histórica, eles aparecem com seus nomes em latim como frumentari. Na nossa língua ficou frumentários. Nesse livro, eles são descritos como espiões extremamente inteligentes, que agiam como um soldado comum, recebendo ordens e geralmente em um cargo pequeno no exército. Na verdade, aquilo era só uma máscara, uma fachada. Ele estava ali numa missão pessoal, para informar e delatar a seu superior tudo a respeito das pessoas que ele estava vigiando. O alvo dele poderia ser um tribuno, um centurião, um prefeito de uma cidade que a legião estivesse, ou um grande comerciante. Geralmente, eles vigiavam pessoas importantes. Eles recebiam ordens do comandante dos frumentários. Esse comandante, por sua vez, geralmente recebiam ordens dos próprios imperadores. Podia ser uma simples ordem de vigia, assim como poderia ser uma ordem de assassinato. Era muito mais fácil e seguro para o imperador mandar um frumentário seu matar um inimigo que estava te incomodando sem ninguém saber, do que mandar um pretoriano seu que todo mundo conhecia. A compra e distribuição de grãos entre os militares romanos foi a tarefa inicial dos frumentários, que os colocou em uma posição de constante viagem pelo império e com interações regulares com oficiais romanos, líderes militares e civis. Tanto Domiciano quanto Adriano perceberam o potencial de coleta de informações dessa grande força de inteligência. Através do segundo século, a necessidade de um amplo serviço de informação no império era evidente, mas mesmo o imperador não poderia facilmente criar um serviço nacional com o objetivo expresso de espionagem sobre os cidadãos do vasto território do Império Romano. Porém, Adriano imaginou uma operação de grande escala e criou os frumentários. Existiam frumentários que eram, por exemplo, cobradores de milho em uma província, uma posição que trouxe a esse funcionário contato com os habitantes locais, suficiente para adquirir considerável inteligência sobre um determinado território. À medida que a utilização e o desenvolvimento da unidade avançavam, também cresciam o medo e a paranoia entre os moradores das províncias romanas. Um escritor do século III descreveu as províncias como escravizadas pelo medo, já que os espiões estavam por toda parte. Muitos romanos e pessoas nas províncias achavam impossível pensar ou falar livremente por medo de serem espionados. A espionagem dos frumentários tornou-se desenfreada no final do século III, e seu comportamento foi comparado ao de um exército saqueador. Eles entravam nas aldeias
ostensivamente em busca de criminosos políticos. Revistavam casas e depois exigiam suborno dos habitantes locais. Além de monitorar as ações de oficiais, políticos e civis, os frumentários também foram importantes na perseguição aos cristãos no Império Romano. Os frumentários rapidamente ganharam o ódio da sociedade. No terceiro século, a associação com os chefes do governo produziria graves repercussões. Diocleciano encerrou os frumentários por causa de seus abusos de poder, desdém público e reputação repugnante. A decisão do imperador lhe concedeu grande popularidade. No entanto, os frumentários deixaram um grande legado. Eles não eram apenas um exemplo fascinante das primeiras práticas de espionagem, mas também um excelente exemplo do potencial de abuso de poder e corrupção dentro de unidades mais contemporâneas que compartilham uma nomenclatura semelhante. E vocês, legionários, já tinham ouvido falar desses espiões? E você, o que faria se estivesse na legião e descobrisse que estava sendo seguido e espionado? Me conte nos comentários.